Você consegue imaginar qual foi o primeiro momento do homem na Terra, talvez 10, 20, 30, 50 mil anos atrás, em que desenvolveu a primeira ferramenta, em que em algum momento o homem percebeu que ele precisava desenvolver uma colher, algum instrumento para cavar, uma pedra lascada para cortar um pedaço de carne, o controle do fogo e uma série de coisas. A gente não costuma muito ficar pensando nisso, parece que sempre preocupados com o futuro, mas quem determina o que somos, na verdade, é o passado. Por isso, o conservadorismo com relação à tradição é o que indica quais são os melhores caminhos que podemos seguir. Mas o tema do vídeo hoje não é esse. Aliás, não deixe de se inscrever no meu canal. Se curtiu o vídeo, dê um joinha lá. Esse vídeo e mais outro que eu vou guardar, que tem a ver com o que está aqui atrás, serão três vídeos que têm a ver com uma informação muito importante. Vai parecer um pouco que o assunto é outro, mas não é. É antropologia e filosofia. Mas vai parecer um pouco que é religião, porque eu vou falar do bem e do mal, vou falar de Deus e vou falar de algumas ideias que você pode pensar para a sua vida e que, de certa forma, eu acredito, penso eu e espero que faça algum significado e algum sentido e que transforme a sua vida e que te blinde de coisas ruins, que te proteja, que te ajude a entender um pouco do que está acontecendo hoje. Mas voltando ao assunto inicial, imagine aquele momento exato em que o homem começou a perceber que ele tinha poder ou necessidade de transformar o mundo à sua volta, transformar as coisas, criar uma cabana, algum abrigo, algum lugar que ele pudesse se proteger das intempéries, da chuva, do sol, do vento. Em algum momento, essa ideia e essa capacidade cognitiva de processar informação foi proporcionando com que o homem chegasse a um ponto muito interessante. Em algum momento, existe vídeo meu lá falando do canal Ciência, Fé e Religião, o homem desenvolveu a primeira ferramenta, a primeira máquina, o primeiro objeto que ele usou para se defender de um outro ser vivo, um animal ou um outro ser humano, que infelizmente essa é a nossa realidade. O ser humano tende a ser lobo do homem, né? O homem lobo do homem. Em algum momento isso aconteceu. Agora você imagine o seguinte: se nesse exato momento for o momento em que o homem transcende e abre a sua mentalidade, a sua existência para questões como a necessidade de convivência social, que pode ter dado origem ao Estado, ao direito, né? Ele sai do direito natural, mas não é o tema também. Outra hora eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre direito divino, direito natural no sentido de direito divino. Em algum momento, o homem transcende a tudo isso e criam-se, vamos dizer assim, espaços, um espaço para a religião dentro do ser humano, para a metafísica, para o pensamento cognitivo, para a criação de sistemas que estabeleçam regras de convivência para que um não mate o outro. E aí vem o mundo das artes e desenvolve as artes como também uma ferramenta de buscar respostas. Imagine que esse momento zero independente de você ser ateu ou não, de você ser um homem religioso, uma mulher religiosa, de acreditar em Deus ou não, porque pense no mistério que existe nesse universo tão grandioso do qual nós não conseguimos explicar tantas coisas. Imagine que se você acredita que Deus já existia e existiu desde sempre, para o homem é possível, talvez até afirmar, que no momento em que ele cria a primeira ferramenta, em que ele toma consciência da vida, da morte, da saúde, da velhice, da sua existência e do seu fim, Deus, nesse momento, nasce para o homem. Deus já existe, mas talvez ele comece a existir para o homem, nasça para o homem nesse exato momento. Se você não acredita em Deus, não tem problema, vá até o final do vídeo. Não é um vídeo religioso, então é mais para te provocar a um pensamento, a um raciocínio. Vá até o final, veja os outros dois vídeos, veja como esses três vídeos vão formar uma ideia gigantesca, enorme, forte, poderosa. E assista, pense e raciocine. Se você não concordar com o que eu estou dizendo, com o que estou apresentando, não tem problema. Mas vá até o final do vídeo para você ver como pode ser interessante para a sua vida esse tema que eu estou propondo aqui. Nesse momento em que nasce Deus para o homem, nada mais poderá
suprir tal necessidade, senão essa questão do mistério da vida, das coisas que a gente não consegue explicar. Quando a gente fala, às vezes, você já deve ter ouvido falar daquela história de que tem gente que enxerga o copo como meio vazio e tem gente que enxerga o copo como meio cheio. Isso representa a subdivisão mental do homem, espiritual, intelectual, psíquica. Pense como você quiser. Dê o nome que você... Inclusive, até para Deus, você pode chamar de energia suprema, de utilizar um outro nome, de mistério. Na verdade, aqui, a ideia geral independe de nomenclaturas, porque Deus e as coisas em si, elas existem independente das nossas concepções de nome, de terminologias que nós criamos. Mas o mais importante é você pensar em que momento Deus nasceu para o homem e por que da necessidade de certas ideologias tentarem tanto destruir essa questão. E aí o próximo vídeo que eu vou fazer vai te ajudar a entender por que da necessidade de certas ideologias atacarem tanto o que, na minha opinião, é da essência do homem. Quando o homem desperta e ele se desprende da natureza e deixa de fazer parte da natureza como um ser animal, muitas coisas nascem para o homem naquele momento. A razão, a consciência, a ciência, o Estado, as artes, a religião. Tudo é importante. Tudo tem o seu espaço. E parece que o grande problema que vivemos nesses tempos modernos é de que estão o tempo inteiro tentando ocupar um espaço do outro. Principalmente quando você tenta colocar a ciência como se ela fosse Deus. A ciência, em outros vídeos eu demonstro isso, é fruto, é consequência da razão humana. Logo, está submissa, de certa forma, numa certa hierarquia, ela está abaixo. Não existe ciência feita por outras coisas, outros animais, outros seres que possam existir, se é que existe. O motivo básico desse vídeo é te mostrar que em algum momento o homem deixa de ser esse ser que vive na natureza e começa a transformá-la. Quando ele faz isso, ele consegue, de alguma maneira, preservar a espécie, se tornar a espécie preponderante, dominante no planeta, mas algumas coisas acabam acontecendo e ele preenche, o ser humano preenche esses buracos, esses vãos, cada um com as suas coisas. Quando você tiver a oportunidade de entender bem isso que eu estou falando, você vai perceber as armadilhas que tentam criar, tentando fazer com que uma coisa ocupe o espaço da outra. E normalmente faz isso tentando, obviamente, para certos grupos, tirar proveito disso. Criar monarquias feudais em pleno século XXI. Gente que só quer realmente dominar a humanidade e fazer de todos servos, robôs, escravos. Fique atento. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco. A ordem dos vídeos que você assistir não tem problema. Então, se você já assistiu algum outro e está assistindo esse agora e achar que deve, você vai conseguir formatar uma ideia. Agora eu vou para outro vídeo. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de curtir o canal.